Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre cores. Você sabia que existe uma tabela que vai fazer com que as cores dos seus desenhos fiquem ainda mais bonitas? Não? Então você precisa vir comigo aqui nesse vídeo onde eu vou te explicar tudo sobre o assunto. Mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo, que é muito, mas muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer. E também me siga lá no Instagram, que se você gosta do conteúdo desenhístico aqui do canal, você também vai gostar do conteúdo lá do Instagram, que é uma extensão do que eu já faço aqui no YouTube, tá bom? Então posso contar com vocês, né? Se inscrever, curtir e me seguir no Instagram. Agora sim, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que são as cores. A primeira teoria das cores que existiu, pelo menos que a gente conhece, é uma de Aristóteles. Sim, ele mesmo. Só que spoiler, ele estava errado. A teoria basicamente dizia que a cor era só mais uma das propriedades de qualquer objeto. Então que todo objeto tem um peso, textura e também uma cor. Mas ao passar dos anos, com o estudo de outras pessoas muito importantes para a história, inclusive Leonardo da Vinci, a ideia sobre cor foi mudando. Por exemplo, o experimento feito por Isaac Newton que comprovava o fenômeno da difração, que consiste na decomposição da luz em várias cores quando atravessado por um prisma. Ai meu Deus, Jimmy, eu não entendi nada, como assim? Calma que eu te explico que não é muito difícil. Ele colocou uma luz branca sobre uma prisma, e a hora que refletia de volta, em vez de a luz vir branca, ela vinha em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E isso é um espectro. Ou um arco-íris, depende do que você prefere. Eu prefiro chamar de arco-íris, acho bem mais legal. Aí depois, quando ele refletiu de volta essas 7 cores, esse arco-íris, as cores voltaram a ficar branca. Ou seja, a junção das 7 dava uma cor branca. No fim, foi concluído que Aristóteles estava errado. Não é uma propriedade do objeto, e sim está na luz. Como por exemplo aqui. Como vocês podem ver, literalmente. Literalmente a cor tá na luz. Mas pra vocês entenderem um pouquinho, essa luz que eu tenho aqui é uma luz LED RGB. A gente já vai falar sobre o que é RGB, vocês já vão entender tudo, mas basicamente essas minhas luzes aqui do fundo que vocês veem em todos os vídeos, quando eu escolho pra ver a cor branca, essa cor aqui, basicamente, em vez de vir uma luz branca, ele está ligando todas as luzes, que, consequentemente, fica branco. É um pouquinho complicadinho de entender, mas não é muito difícil, tá, galera? Então, basicamente, essa cor branca aqui está ligado todas as luzes. Por isso que, se você olhar de pertinho, você vai ver várias cores ali, que, juntando, fica a cor branca. Vamos voltar aqui pro azul. Inclusive, aqui tá azul e laranja por um motivo, e daqui a pouco vocês já vão entender também. Então, por exemplo, se esse lápis aqui que eu peguei, ele é verde porque a única cor que o pigmento verde, que é essa composição, não consegue absorver é a cor verde, então ele reflete verde. Se esse lápis conseguisse absorver todas as cores, ele seria mais ou menos assim: preto, exatamente, porque o preto ocorre quando a composição consegue absorver todas as cores, e aí fica preto. Por isso que quando você usa uma roupa preta no sol, você vai sentir mais calor, porque o preto absorve mais as cores, tá bom? Por isso que o branco é a junção de todas as cores e o preto é a falta delas. Tá, e como que isso vai me ajudar a colorir e fazer os desenhos mais bonitos? Calma que a gente chega lá. Depois que todo esse estudo foi feito e depois a gente saber de tudo isso, tem como aprofundar mais, mas só o que eu ensinei aqui nesse vídeo já vai ser ótimo pra gente, tá? E a partir disso foi criado o estudo das cores, que são divididas em primárias, secundárias, terciárias e as neutras. E a gente já vai aprender sobre cada uma agora. As cores primárias são separadas por 2 subgrupos: a aditiva, que são o vermelho, verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB, ou seja, essas 3 cores aqui do LED da luz que tem aqui do fundo do meu vídeo. Geralmente as telas de televisões ou celular, eles são feitos tudo em RGB, e com essas 3 cores eles conseguem criar todas as outras cores, tá? Por isso, não sei se você já viu uma televisão bem antiga, se você chegar bem perto dela, você vai ver vários quadradinhos com essas 3 cores fazendo tudo acontecer, todas as outras cores sobressair. Mas tem também as subtrativas, que é o outro subgrupo, que são mais usadas em pigmentos e corantes, como por exemplo lápis, ou por exemplo uma impressora. As mais usadas nessa situação são as cores magenta, ciano, amarelo e o preto. Com essas cores chapada dá pra se fazer todas as outras cores, e de forma translúcida com RGB dá pra fazer todas as outras cores também. Aí a subtrativa tem uma sigla em inglês também, que é CMYK, que é CMKY, tá? Então tem o RGB e o CMYK. Agora a gente vai aprender sobre as cores secundárias. São as cores que são formadas pela mistura de 2 cores primárias. Por exemplo, amarelo e azul dá verde, amarelo e vermelho dá laranja, azul e vermelho dá roxo.
se você perceber, as cores primárias do RGB são as cores secundárias do CMYK e assim vice-versa. Cores terciárias é o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias. Por exemplo, verde água, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado e por aí vai. Sabendo disso, agora a gente vai conhecer o que vai ser o nosso melhor amigo pra colorir um desenho. É sério, você vai ver tanto isso que você vai até enjoar da cara desse novo amigo que a gente vai fazer, que é ninguém menos o círculo cromático. Mas a gente já volta a falar sobre ele. Antes a gente vai falar sobre uma outra categoria, que são as cores neutras, que é bem fácil de entender. Basicamente é o preto, o branco, o cinza e todas as variações entre eles. E também algumas cores com pouco contraste, como bege, marrom. Todas essas são cores neutras que servem como complemento para as outras cores. Agora que a gente já sabe disso, tá na hora de a gente encarar nosso novo melhor amigo, o círculo cromático, que é muito fácil de achar. Você acha na internet, só clicando ali no Google Imagens círculo cromático, você vai achar muito fácil, tá? E talvez você já deve até ter visto. Esse ciclo vai ser muito, mas muito importante pra gente conseguir colorir o nosso desenho de forma harmônica, poder usar cores diferentes e que visualmente ficam confortáveis e bonitos de se ver. Agora vem comigo descobrir algumas combinações que podemos fazer usando o círculo cromático. Vamos lá. Cores monocromáticas. Sabemos que todas as cores têm a sua variação. Essa escala aqui é uma escala monocromática, que é a passagem da mesma cor entre o branco e o preto, ou seja, mais claro e mais escuro. Isso serve para todas as cores. Então, por exemplo, a escala cromática do azul seria essa daqui. Mas toma bastante cuidado quando você tá usando essa escala, quando você tá fazendo o desenho monocromático, porque às vezes você pode confundir, sei lá, um rosa bem clarinho, um rosa chiclete, com o monocromático do vermelho, por exemplo, tá? Por quê? Porque o rosa muito provavelmente veio do magenta, tá? Então, se você usar um rosa claro e um vermelho bem clarinho, monocromático, não vai ser um desenho monocromático, porque no final das contas, o rosa vem do magenta e o vermelho vem do vermelho. Isso aqui é uma tabela cromática monocromática, que você tem a noção de todas as cores e as variações, tá? Por exemplo, aqui no meio do círculo, você vê que ele tá bem branco. E quanto mais pra trás for indo, mais escuro vai ficando até chegar no preto. E isso com todas as cores. Cores frias e cores quentes. Sim, existe essa divisão de cores frias e cores quentes, mas calma que você não vai se queimar usando a cor, óbvio. Se você olhar pro nosso círculo cromático, nosso novo melhor amigo, e fizer uma linha no meio, basicamente você vai ter as cores quentes e as cores frias. Isso vai ser muito útil pra gente pra colorir. Por exemplo, eu gosto de fazer as sombras escuras do meu desenho com as cores mais frias, e tudo que é mais claro e luminoso eu gosto de fazer com cores mais quentes, tá? Que geralmente tem mais contraste. Claro que não é uma regra, nada do que eu tô falando aqui é uma regra que você tem ou você é obrigado a seguir. Não, você não é obrigado a seguir nada das regras que eu tô falando aqui pra você, mas elas vão te ajudar se você quer deixar seu desenho mais harmônico, tá? E também tem a situação quando você tá fazendo um desenho, o conceito de cor local. O que é cor local? Fazer um desenho com cor local basicamente é quando, por exemplo, se você for desenhar um céu, você vai fazer um céu azul e um sol amarelo, por exemplo. Agora, quando você faz um desenho sem usar a cor local, você vai desenhar, por exemplo, um céu roxo e talvez um sol azul, quem sabe? E sim, experimenta fazer isso, não só pra praticar as cores, mas também porque sair do óbvio é sempre muito legal, né? Cores análogas. As cores análogas são as cores vizinhas do círculo cromático. Por exemplo, a cor análoga do verde, temos esse amarelo esverdeado e do outro lado esse azul. Você usa quando quer deixar o seu desenho bem harmonioso, porque são cores próximas e não vai causar um contraste chamativo. Cores complementares. As cores complementares são, na verdade, as cores opostas da cor em questão. Por exemplo, a cor oposta do azul é esse laranja aqui. Esse é um dos motivos de eu ter colocado azul aqui e laranja, porque eles são cores opostas e que fica super vibrante. Você usa as cores complementares quando você quer fazer um desenho bem colorido ou com a cor que chame a atenção, que você quer que as cores chamem bastante atenção, aí você vai usar as cores complementares. Por quê? Basicamente, como vocês viram aqui no círculo cromático, nosso novo amigo, são as cores opostas, ou seja, tudo que tem nessa cor é totalmente oposto do que tem na outra cor. Então, quando você colocar isso no seu desenho, vai chamar atenção. E se você começar a observar no mundo afora, muitas usam cores complementares. Quer um grande exemplo disso? O Natal, por exemplo. No Natal a gente usa muito o verde e o vermelho, que são cores completamente
completamente oposta na tabela cromática, consequentemente, são cores complementares. Agora que você já sabe o que é cor complementar e cor análoga, você também tem a possibilidade de juntar elas. Por exemplo, quando você for fazer um desenho, em vez de você usar a cor complementar ou uma cor análoga, você pode usar a cor análoga à cor complementar. Ai, meu Deus, que confuso. Mas calma, não é confuso, é muito simples. Por exemplo, se você desenhar algo amarelo, você não precisa necessariamente usar o roxo, você pode usar as cores análogas ao roxo, que são essas outras duas cores aqui. Essa teoria, como eu falei ali do exemplo do Natal, ela é usada pra muitas coisas, tá? Tanto essa de usar a análoga da cor complementar, quanto usar a cor complementar, principalmente a cor complementar, tá? Isso tá colocado em diferentes tons, nos momentos mais sutis que você pode imaginar. Por exemplo, um designer vai usar isso quando for criar uma marca que quer colocar cores chamativas, ou então esse fotógrafo aqui, quando ele fez essa foto, ele sabia que o contraste da cor dos olhos do menino com o cabelo alaranjado dele deixaria a imagem dinâmica e a cor muito mais bonita. Ou seja, ele usou cor complementar de duas coisas completamente diferentes, que é a cor do olho e a cor do cabelo, pra deixar a foto muito mais colorida. Por isso que não tem mais nenhuma outra cor na foto, só mesmo os olhos com o azul bem chamativo e o laranja do cabelo. Se você quer ir mais longe ainda, eu já li que vários produtos que a gente coloca no vaso sanitário, sabe, tipo desinfetante, seja lá qual produto que usa, muito deles são roxo, porque roxo é complementar do amarelo. Mas o que tem a ver? É que quando você mistura as cores complementares, acontece a neutralização dessa cor. Por exemplo, quando uma pessoa pinta o cabelo de loiro, como eu, por exemplo, veja quanto eu lavo o meu cabelo com shampoo roxo, porque roxo é a cor que neutraliza o amarelo. Então, quando eu passo o shampoo roxo no meu cabelo vai ficar menos amarelado. Isso também acontece com pessoas que tá, sei lá, com o cabelo bem alaranjado quando dá ruim, quando você pinta o cabelo e não funciona muito bem, vai usar um shampoo azul, por quê? Porque o azul neutraliza o laranja. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários também que eu respondo, tá bom? Eu vejo os comentários de todo mundo. Deixa saber se você quer um próximo vídeo falando mais sobre cores, me aprofundando sobre o assunto, que eu vou fazer com certeza. Se caso ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e me siga lá no Instagram, que como eu falei, é um complemento do conteúdo aqui do YouTube. Até o próximo vídeo e como sempre, continue desenhando.